Bom dia. Da paz. Quero confessar aos irmãos que me sinto muito honrado em pregar, em ser a primeira pessoa a pregar no templo reformado, na reestreia do templo, né? Me sinto realmente lisonjeado pela honra que eu recebi de Deus e pela honra que eu recebi da parte dos irmãos. Amém? E quando os irmãos me procuraram para pregar na manhã de hoje, eu falei, eu já tenho a mensagem. E acredito que da mesma forma que Deus falou comigo, Deus vai falar com vocês também, através dessa palavra. Então quero convidar vocês a abrir em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Todos acharam? Amém? Então, eu vou ler do versículo 19 até o versículo 20. Diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Pois que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta. João respondeu-lhe, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Senhor, nesta manhã, eu te louvo, te glorifico por estar aqui neste lugar e pela honra que o Senhor me concedeu em ministrar essa palavra. Que nessa manhã o Senhor possa me usar para falar com a tua igreja e que a tua igreja estejam com os corações abertos, Pai, para receber a tua palavra. No nome do teu Filho amado Jesus, eu lhe peço, Espírito Santo, usa a minha vida, usa a minha boca, para transmitir a tua palavra à tua igreja. Amém. Irmãos, acredito que muitos de vocês já leram essa passagem sobre a revelação de João Batista.
fosse dar um tema, ou se eu for dar um tema na mensagem dessa manhã, eu diria e perguntaria: quem é você? E o que você veio fazer nessa vida? Uma pergunta que você deve se fazer: quem eu sou? E o que eu vim fazer? Vivemos em um tempo onde pessoas são levadas de um lado para o outro lado, sem sequer saber o propósito daquilo que está sendo feito. Pessoas que se preocupam mais com a vida dos outros do que com a sua própria vida. E quando eu digo se preocupar com a vida dos outros do que se preocupar com a própria vida, eu abro um parênteses aqui. É se preocupar com a vida dos outros de uma forma negativa. Porque se preocupar de uma forma positiva, em se dar por aquela pessoa, é totalmente diferente. Agora, quando você se preocupa com a vida do outro, da outra pessoa, baseado no que está escrito em Mateus capítulo 7, entre o verso 1 até o verso 3, aí sim, é terrível. Mas quando nós nos preocupamos com a vida do outro, com o objetivo de ajudar, aí sim, é para a glória de Deus. Mas aqui nós vemos pessoas procurando João Batista. E João Batista, ele já sabia muito bem quem ele era e sabia muito mais do que ele havia para fazer. A que ele veio fazer na vida dele. João Batista foi uma pessoa que foi concebida através de um milagre de Deus. E aí eu começo a viajar na história e começo a imaginar a mãe de João Batista dizendo a ele: Isabel. João Batista nada mais era do que primo de Jesus. E eu imagino Isabel dizendo para João Batista desde pequeno: olha, meu filho, você é uma promessa de Deus concretizada. Olha, meu filho, você veio no momento em que ninguém esperava que você viria. E se fosse nos nossos tempos de hoje, eu imagino a Isabel dizendo: Joãozinho, vem cá, deixa a mamãe falar uma coisa para você. Olha, Joãozinho, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você veio, mamãe já era bem velhinha. E papai já era mais velhinho ainda. Nem mamãe nem papai faziam mais nada. Papai já estava mais para lá do que para cá. E mamãe já tinha parado com os costumes das mulheres. Ou seja, já não tinha menstruação. Então era uma coisa impossível aos olhos humanos de você vir, de eu poder engravidar de você. Mas teve um dia, Joãozinho, que teu pai acordou inspirado. Teu pai foi lá para o templo, como sacerdote, e foi orar a Deus. E quando o teu pai saiu de lá, Joãozinho, olha, teu pai não falava mais nada. Teu pai saiu de lá mudo.
Joãozinho, eu acredito que foi naquela época que seu pai me levou para o quarto e a gente fabricou você, João. Olha, João, você deu trabalho demais, né? Mas você veio. Ou seja, desde cedo, João Batista, ele já tinha na mente dele de que algo ele iria fazer. E não foi à toa que, quando ele estava no ventre da mãe dele, a mãe dele recebeu visita de Maria. Até então, Virgem Maria, né? Porque estava grávida de Jesus, estava com Jesus em seu ventre. E no momento que elas conversavam, João Batista se movia com grande intensidade dentro do seu ventre. E aí ele cresceu. E ele começou a desenvolver o ministério dele. Porque ele sabia a que ele tinha vindo nessa terra. E a pergunta que eu faço para vocês, irmãos, a que você veio fazer? E quem é você? Qual é a sua identidade? Ó, irmão, o meu RG é 32888. Não. Qual a sua identidade pessoal, espiritual? O que você tem como caráter? O que você tem por valores? Quem é você? E o que você veio fazer? Devemos nos preocupar em definir quem nós somos e o que viemos fazer nessa vida, porque só temos uma. O problema é que observamos muito a vida dos outros e deixamos a nossa vida de lado. Como dizem, o jardim do vizinho é mais florido que o nosso. Não é assim que geralmente nós costumamos ver? Que a vida do outro tem mais prazer do que a nossa. A vida da outra pessoa existe mais beleza do que na nossa vida. E assim nós deixamos de olhar para dentro de nós e deixamos de observar aquilo que tem à nossa volta. Mas João Batista, ele era bem resolvido nessa causa. Ele era uma pessoa que não tinha essa acústica para pregar. Ele era uma pessoa que ele estava no deserto e as pessoas vinham atrás de João Batista no deserto. E ele pregava e Deus enviava pessoas para ouvir o que João Batista tinha a dizer. E as pessoas curiosas ficavam se perguntando, será que esse cara é o Messias? Será que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido que veio salvar a humanidade? E as pessoas chegavam nele e perguntavam, você é o Messias? Você é o Cristo? Você é o enviado de Deus? Se João Batista quisesse, se ele fosse todo pomposo, se ele gostasse de glória para ele estufaria o peito e quando perguntasse para ele, você é o Messias? Ele faria, primo dele. Você conhece o Messias? Só assim, ó, lá danado. Quer vir? Vem.
Não. João Batista não usurpou a posição que ele tinha. João Batista, se ele quisesse, ele poderia dizer nos tempos de hoje: olha, sabe aquela música do Roberto Carlos? Fui eu quem compus. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Mas não. João Batista, ele se colocou no devido lugar a que ele pertencia. João Batista se colocou como instrumento de Deus e disse: o meu chamado é esse, eu sou isso, e é a isso que eu vim fazer. Então, o primeiro ponto da mensagem de hoje: foque na sua vida. O foco tem que ser na sua vida e não na vida dos outros. Não que você não tenha que ajudar os outros em caso de necessidade e você podendo ajudar. Mas o foco principal tem que ser na sua vida e deixe a vida do outro ele viver a vida dele. Esse é o primeiro ponto para você saber quem é você. Para você saber o que você veio fazer na sua vida. Ah, irmão, Deus me chamou, eu vivo para trabalhar, pagar as contas e cuidar da minha família. Não é só isso, irmãos. Isso é muito pouco. A vida passa muito rápido. Há uns anos atrás eu segurava o Matias no colo, tinha acabado de nascer. Hoje já está com 10 anos. E para passar mais 10 anos vai ser um piscar de olhos. E o que nós temos feito? O primeiro objetivo que nós temos que ter é ser nós mesmos. É o ponto primordial para você saber quem você é. Seja você mesmo. Tenha autenticidade. Não deixe ser levado por conversas de A, conversas de B. Saiba se definir realmente quem você é. Não se preocupem da forma que os outros tentam rotular você. Mas se preocupe realmente com o que você tem dentro de si, de quem você é, independente da forma que os outros se rotulam. Tenha personalidade. Não seja um personagem construído por outros, mas seja você mesmo, tenha personalidade. Não se preocupe em mostrar aquilo que você não é. Aquilo que você é na sua casa, aquilo que você é na igreja, no seu trabalho, tem de ser em qualquer lugar. Tem de mostrar para as pessoas o que você realmente é. Porque geralmente nós só mostramos o que nós queremos. O que a gente sabe que não presta, a gente esconde. A gente coloca debaixo do tapete. Tente ser realmente o que você é. Vocês não devem ter vergonha de quem você é e nem de onde vocês vieram. Eu vejo pessoas que têm vergonha do que são e têm vergonha de onde vieram. Têm vergonha das suas origens, têm vergonha do que exercem. Irmãos,
Não devemos ter vergonha das nossas origens. A nossa origem faz parte da nossa história. A nossa origem faz parte da nossa vida. Se nós olharmos lá para trás e virmos até o presente, veremos que Deus fez muita coisa na vida de cada um aqui, não é verdade? Quantas pessoas aqui eram totalmente longe de São Paulo, viviam num lugar remoto, num lugar que jamais imaginaria que hoje habitaria em uma das maiores capitais do planeta. Você imaginaria que hoje você estaria habitando em uma das maiores capitais do mundo? E Deus foi trabalhando a sua história, Deus foi movendo as coisas, e você, através das suas atitudes, foi contribuindo, e hoje está aqui. Para a glória de Deus. Nós temos que ter orgulho das nossas origens, orgulho da nossa história. E aqui me veio uma ilustração para dizer a vocês. Em um lugar muito distante, havia pessoas que trabalhavam como quebradores de pedra. Quebravam pedras manualmente, com um ponteiro e uma marreta. Ponteiro e uma marreta. E ficavam ali sentados quebrando aquelas pedras, debaixo de um sol escaldante. Ficavam o dia todo ali sentados ou agachados e batendo naquelas pedras, de uma forma bem primitiva. E no meio daqueles trabalhadores tinha um homem. E aquele homem ficava ali quebrando pedra. E ele já estava de saco cheio daquilo que fazia há tanto tempo. Chegava de manhã e ficava durante o dia todo debaixo do sol quebrando pedra. E ele ficava dizendo: isso não é vida não. Ficar quebrando pedra aqui o dia todo. Eu não quero essa vida para mim, não. Já não aguento mais tanto quebrar pedra. E durante o expediente, passava um homem sentado em um elefante. E ficava andando para lá e para cá. E ficava fiscalizando os trabalhadores por todo aquele território que era imenso. E ele dizia: quebrar pedra não é boa coisa não. Vida boa mesmo é esse homem aí, ó, que fica andando de elefante o dia todo. Ah, meu Deus, eu não quero mais quebrar pedra não. Eu quero andar de elefante, que andar de elefante que é bom mesmo. E Deus ouviu esse homem falar e falou: então você vai andar de elefante. E ele começou a trabalhar sentado em cima de um elefante. E ele começou dizendo: oh, mas agora está bom demais, né? Agora sim estou andando de elefante. Mas o que ele não imaginava é que ele tinha que andar o dia todo com as pernas abertas em cima de um elefante, debaixo de um calor terrível, e andar por mais de 12 horas com as pernas abertas em cima daquele elefante, debaixo daquele sol quente. E depois da primeira semana de trabalho dele, ele já estava todo assado. E ele começou a dizer: ah, mas andar de elefante é ruim demais. Não é isso que eu escolhi para mim, não. Eu não quero andar mais de elefante, não.
E fica andando 12 horas, mais de 12 horas debaixo daquele sol. Fica me castigando. Ah, não é isso que eu quero para mim, não. Eu quero ser o sol. O sol, sim. O sol fica lá em cima. Fica castigando todo mundo com aquele calor quente. Ah, eu quero ser o sol. Aí Deus falou, você quer ser o sol, meu filho? Então você vai ser o sol. E ele virou o sol. E ele estava todo contente lá sendo sol, castigando todo mundo se derretendo em suor e ele lá bem de boa. E o pessoal procurando água para beber, e todo queimado do sol, torrado do sol, ele achando uma maravilha. Ah, seu sol é bom demais, seu sol. Agora eu estou por cima de tudo, ninguém me atrapalha. Mas aí ele não contava que existiam as nuvens. E as nuvens vieram e fechou o sol. E as pessoas não tinham mais o calor do sol. E os raios dele não puderam mais passar para as pessoas, para a terra. E eles se sentiam incomodados. Ele falou, esse negócio de sol eu acho que não é uma boa ideia, não. Acho que o bom mesmo é ter a nuvem, né? Porque a nuvem, ela não tem tanto sol. Deus, eu quero ter a nuvem. Agora eu já sei o que eu quero ser. Eu quero ter a nuvem. E Deus falou para ele, então seja a nuvem. E ele todo feliz porque era a nuvem. E levava a chuva para um lado, levava a chuva para o outro. E ficava tampando o sol, e ele ficou pensando, agora eu achei o que é bom para mim. Foi a nuvem. Agora ninguém me atrapalha. Eu faço o que eu quero, jogo chuva ali, e tampo o sol. Mas ele não contava que existia o vento. E veio as correntes de vento e começou a jogar ele para lá, jogar ele para cá, e ele se sentiu incomodado com aquilo tudo. Ele falou, mas que vento terrível, não me deixa quieto, não me deixa em paz. Ah, Deus, eu não quero ser nuvem não, esse negócio de ser nuvem não dá certo para mim não. Eu quero ser mesmo é o vento sim, o vento faz aquilo que ninguém consegue impedir. Senhor, eu quero ser o vento. E Deus falou, então seja vento. E ele virou o vento e começou a bagunçar com as nuvens, jogava as nuvens para lá, jogava as nuvens para cá. Começava a passar sobre a terra e derrubava o que queria através da força dele. E quando as mulheres viam o vento, já começava a segurar a saia para o vento não levantar a saia. E o vento estava fazendo a miséria, estava fazendo e acontecendo. E ele falou, esse negócio de vento é a melhor coisa que existe mesmo. Esse negócio de vento é a melhor coisa. Mas ele não esperava que existia as pedras, as grandes pedreiras. E aí quando ele ia contra essas pedreiras, a pedreira nem ligava para o vento. Continuava a vida dela tranquilamente. E o vento ficou incomodado com aquilo, ficou chateado. E quanto mais forte ele ia contra aquelas pedras, aquelas pedreiras, mais ele se cansava e se irritava. E ele disse para Deus, Senhor, eu fiquei rodando esse tempo todo e nunca percebi que a melhor coisa mesmo é ser pedreira. Me transforma em pedreira, que pedreira não tem vento que atrapalhe, não tem nuvem que atrapalhe, não tem sol que castigue. Pedreira. É pedreira que eu quero ser. E aí ele se transformou na pedreira. E ficou lá imponente, com toda a cor.
E aí ele ficou pensando, ninguém pode me derrubar agora. E passado um tempo, ele começou a ouvir um barulho lá no fundo, lá. E ele pensou, negócio aí. E começou as batidas ficarem mais fortes e mais perto dele e despedaçando ele. Ele, Senhor, mas que dor terrível é essa que eu estou sentindo? Estão me quebrando todo aqui, Senhor. Eu não quero ser pedreira mais, não. Eu quero ser quebrador de pedra. E Deus falou, seja quebrador de pedra novamente. Ele deu um giro de 360 graus. E acabou enxergando que aquilo que ele fazia é o que ele mais se conformava em fazer. E não há coisas que possa agradar a todos. Ele era quebrador de pedra e achava que as outras coisas tinham mais graça do que o que ele fazia. E muitas vezes nós agimos assim, não é, irmão? Muitas vezes nós queremos as coisas boas de algo que é exercido do que é feito. E não nos damos conta de que somos levados por tantas coisas. E deixamos de assumir realmente aquilo que devemos fazer. Daquilo que deve ser feito. Há muito tempo atrás, quando os grandes navios eram movidos a pessoas, as pessoas, ou seja, tinha o capitão do navio, do grande barco, onde ele comandava tudo, atravessava grandes lugares, e todo o privilégio, todo o reconhecimento ia para ele. Mas lá no fundo desses barcos, desses navios, grandes barcos, ficavam as pessoas que ficavam remando. E ele era conhecido como ruperetes. O que são ruperetes? Eram as pessoas que faziam os barcos andarem. Que realmente era a força principal mecânica que fazia o barco, os navios, se locomoverem de um lugar para outro lugar. E hoje, irmãos, hoje nós temos que ter esse senso de que tudo aquilo que nós fazemos não é para nós mesmos e nem é para reconhecimento de ninguém, mas sim para a glória de Deus. Sim para que o Senhor seja glorificado, para que a obra de Deus continue. A gente tem que ter o seguinte senso, de ter orgulho daquilo que a gente faz, para não cair como esse quebrador de pedra. Qual a moral da história? Eu era feliz e não sabia. Esse é um exemplo de pessoas que se esquecem quem são. Então, lição número 2, ponto número 2. Seja grato a Deus pelo que você tem. Seja grato a Deus por tudo que você tem. Eu acredito que nos dias de hoje também existam pessoas como João Batista, que não querem ser ovacionadas, não querem receber holofote, não querem lugar de destaque, apenas querem ser instrumentos nas mãos de Deus. Eu acredito que da mesma forma que ocorreu com João Batista, nos dias de hoje também ocorre. Pessoas que não querem ser badalados, nem reconhecidos, nem receber lugar de destaque. Mas se colocar diante de Deus e falar, Senhor,
Me usa como instrumento em tuas mãos. Me usa para que eu possa contribuir de uma forma positiva para o teu reino. E João Batista era uma dessas pessoas. Eu acredito, irmãos, que João Batista, no momento que ele batizou Jesus, ele tinha dentro de si: a minha obra, a minha missão está concluída. E nos relatos bíblicos, se a gente for ler desde o início do chamado de João Batista e do início do ministério de Jesus, nós percebemos que alguns discípulos de João Batista foram atrás de Jesus. Foram servir a Jesus. E se fosse nos dias de hoje, talvez pudesse ocorrer um certo desconforto. Mas naquele tempo, João tinha tanta convicção do que ele deveria fazer, que os discípulos foram atrás de João e disseram: ô João, vem cá. Olha, os irmãos estão indo embora, gente. Eles estão indo para outra igreja lá. Eles estão indo, sabe para onde eles estão indo, então? Eles estão indo atrás do teu primo Jesus. Ô João, isso é de Deus, João. E João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquilo que nós fazemos é necessário que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus e não para reconhecimento humano. Se alguém te questionar: mas irmão, irmã, eu não vejo você fazer coisas que é percebido. Quem é você para questionar aquilo que cada um faz? Cada um sabe do chamado que Deus tem para você. Antes de cobrar alguém, pergunte a você mesmo: o que eu tenho feito? E pergunte também: quem sou eu para cobrar atitude A ou B de outro irmão? Irmãos, nós iremos prestar conta com Deus, não iremos prestar conta com A ou B. Pense bem nisso. Se alguém dizer a você: vamos falar com A ou B porque ele não está fazendo C ou D, diga a ele: irmãos, cada um presta conta a Deus. João Batista, ele não teve problema nenhum em dizer isso. Quando perguntaram para João Batista já sabia realmente quem ele era e o que ele veio fazer na terra. Quando perguntaram para ele: quem é você? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que veio preparar o caminho do Messias. João Batista, ele não era levado por ninguém. Ele poderia até ter motivo. Ele poderia ter até motivo para se gabar, para ficar todo pomposo. Ele poderia usar a liderança dele para manipular
as pessoas, mas ele não manipulou. Ele poderia dizer muito bem, ó, eu e Jesus somos assim. Está comigo, está com o homem lá, hein? Fecha com nós que é sucesso. Mas não. Ele soube se colocar no lugar dele. Nunca devemos nos esquecer da nossa dependência de Deus. E só como parênteses, a nossa dependência de Deus reflete muito em João, no Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e que aquele que não está ligado na videira não pode dar frutos. E de que sem Ele nada podemos fazer. E a gente não deve se esquecer também de quem somos. Existem pessoas que se esquecem quem são. Alguns exemplos de pessoas que se esquecem quem são. Davi, o rei Davi. O rei Davi, ele tinha centenas de mulheres. Ele poderia se deitar com a mulher que ele quisesse, desde que ela não fosse casada. Mas ele caiu no grande erro. Quando Deus já tinha entregue para ele grandes riquezas, grande parte da terra de Israel. E aí, num belo dia, ele passeando no palácio dele, ele olha pela janela, passando e vê alguma coisa diferente. Falou, opa, o negócio está bom ali. Ele tentou sair, imagino eu, ele tentando sair e a cabeça segurando ele. O rapaz, aquilo ali é um avião. E chamando um dos seus servos, Manezinho, vem cá. Chama aquela mulher para mim ali. Quero conhecer ela. Eu imagino o seu servo dizendo para ele, ah, meu rei, deixe essa mulher quieta, pelo amor de Deus. Essa mulher é mulher do seu comandante. Não. Eu quero conhecer ela. E aí, aquele servo obedeceu as ordens do rei e trouxe a mulher por nome de Batseba até ele. E aí ele fez o que todo mundo já sabe, né? Acabou fazendo coisas que não deveria ter feito. Deitou com ela, foi no quarto, foi em todo lugar do palácio. E aí veio as consequências. E aí Deus disse a Davi, Davi, você se esqueceu quem você é. E aí as consequências para Davi foram muito grandes. Deus perdoou Davi, Deus perdoa a gente, irmão. Mas as consequências dos erros, nós temos que lidar. Outra pessoa que se esqueceu quem era, o rei Uzias. Diz a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 26, que o rei Uzias era o filho do rei Amazias e que ele foi próspero em tudo o que tinha feito. Tinha um ótimo exército, mas um belo dia, ele já todo inchado, todo eu posso, teve a grande ideia, e por que não dizer a terrível ideia, de queimar incenso no altar do Senhor, no altar do incenso. E aí, quando ele toma essa iniciativa, essa atitude de queimar incenso, os sacerdotes, avistando o rei Uzias queimando incenso, diz para ele, Uzias, pelo amor de Deus, Uzias, sai desse negócio, Uzias, mexe com isso não, meu filho, sai fora.
Tu vai arrumar dor de cabeça para a tua vida. Olha, daí, rapa, ninguém vai ficar sabendo não, Uzias. Vai, vaza. E Uzias, eu sou o rei de Israel. Eu posso fazer aquilo que eu bem entender. E o sacerdote diz a ele, Uzias, só cabe ao sacerdote queimar incenso no altar do Senhor. E Uzias falou, eu sou o rei de Israel. E o sacerdote, Uzias, sai fora, Uzias, tu está leproso, Uzias. Você esqueceu quem você era, Uzias. Você é rei. Você não é sacerdote, Uzias. E diz a Bíblia que Uzias morreu leproso. Porque Uzias se esqueceu quem ele era. E Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um cidadão de muita coragem, de muita bravura. Em um determinado momento que Jesus, antes de Jesus ser entregue aos soldados, Jesus dizendo aquilo que iria acontecer a ele, e Pedro disse a Jesus, Senhor, com o Senhor eu vou até a morte. Com o Senhor eu dou a minha própria vida, Senhor. Eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo, Pedro, não fala isso não. Tu não sabe nem o que você está dizendo aí, Pedro. Não, Senhor. Eu dou a minha vida para o Senhor. E Jesus, você não sabe quem você é, Pedro. E depois daquele momento, eles foram para o Getsêmani, e Jesus orando, e aí chegaram os soldados, e Pedro foi o primeiro a tomar a iniciativa de defender Jesus. Essa é bem a verdade. E Pedro tirou a espada e cortou a orelha daquele soldado de nome Malco. E Jesus falou, Pedro, calma aqui. Se eu fosse um Deus que precisasse de uma intervenção humana, eu não seria Deus. Tudo isso deve ser cumprido, Deus. O soldado, vem cá. Ele pegou a orelha e colocou de volta no lugar. Falou, Pedro, o reino de Deus é paz. Guarde a sua espada. E Jesus ainda fez mais. Livrou a vida dele. Porque Jesus falou, ó, o negócio aqui é comigo. Deixe que os meus discípulos vão embora. E aí, todos eles foram embora. E Jesus tinha dito a Pedro, Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar, viu, Pedro? Jesus tinha falado isso antes do Getsêmani. E Pedro falou, não, Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor. E depois que Jesus havia sido preso, e Pedro acompanhando Jesus de longe, aí Pedro, um pouco com frio ali, o pessoal fazendo uma fogueira, aí chegou perto da fogueira para se aquecer um pouco, e aí uma mulher chegou até Pedro e falou, conheço você. Você é um daqueles homens que andava com Jesus. E aí Pedro, Jesus? Deixa eu ver, Jesus. Não conheço Jesus não. Quem é esse homem? E aí, pouco depois, chegaram nele e perguntaram, opa, você é Galileu. Você andava com Jesus também. E Pedro, Jesus? Deixa eu ver, Jesus. Está louco? Não conheço nenhum Jesus.
E pela terceira vez, outras pessoas chegaram até ele e falaram: não tem como dizer que não é você, não. Eu vi você no barco com Jesus, eu vi você no monte com Jesus. Aí sou eu que estou dizendo, tá, irmão? Para ilustrar para vocês. Você estava com Jesus em um monte de lugar. Você era um dos secretários de Jesus. Ele: você está louco? Está me confundindo com outra pessoa? Não sei quem é esse homem. Nunca cheguei perto dele. E depois disso o galo cantou. E diz a Bíblia, em Lucas capítulo 22, que quando Pedro negou pela terceira vez, Jesus se virou e olhou para Pedro. E o galo cantou e Jesus olhou para Pedro. E se fosse um de nós, no lugar de Jesus, ficaria pensando: infeliz. Ia morrer afogado, eu salvei ele. Curei a sua sogra. A primeira coisa que viria na nossa mente é aquilo que a gente tinha feito por Pedro. Ia morrer lá no Getsemane e salvei a vida dele. Deixa estar, Pedro. Tu vai achar o teu. Mas não. Jesus olhou para Pedro. E com o olhar que Jesus deu a Pedro, Pedro automaticamente se culpou pela atitude dele. E disse: o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. O Senhor realmente sabe quem eu sou, diferente de mim, que não sei quem eu sou. Em uma mensagem que eu ouvi certa vez, irmão, o pastor disse, o pastor Ariovaldo Ramos, ele disse: a Moisés, Deus entregou o seu povo. A Davi, Deus entregou o seu reino. E a José, Deus entregou o seu filho. O José, não o José do Egito, mas o José, marido de Maria. Porque José, mesmo sabendo que o filho que Maria esperava não era dele, mas era fruto do Espírito Santo, José foi uma pessoa, foi um camarada que exerceu muito bem a função de pai com Jesus. E digo mais, ele exerceu uma função com uma imensa discrição. Ou seja, ele foi discreto em toda a sua atuação como pai. Porque em toda a história da infância de Jesus, nós temos relato até os 12 anos de vida de Jesus sobre José, em todo o relato nós não vemos com veemência a narração se referia a José de alguma forma destacada. José, ele sabia qual era o seu papel que ele deveria desenvolver. Ele foi totalmente discreto na sua atuação como pai de Jesus, mas nunca deixou de ser comprometido e participativo na sua criação. Em Lucas capítulo 2, a partir do verso 41, a gente vê um relato dizendo que todo ano os pais de Jesus subiam com ele, como era costume de todas as famílias, de ir até Jerusalém para a festa da Páscoa, para adorar a Deus na festa da Páscoa em Jerusalém. E era costume de todas as famílias. E da mesma forma, José e Maria subiam com Jesus até Jerusalém. Os 11 primeiros anos, eles subiram com Jesus. No 12º ano, da mesma forma, subiram com Jesus.
Só que um fato curioso aconteceu no 12º ano. Eles subiram e quando voltaram, depois de um certo lugar no caminho, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E aí, eles procuraram por toda parte e Jesus não estava. E o que aconteceu? Eles fizeram a logística reversa. Voltaram, fizeram o caminho inverso. E chegando no templo, eles viram que Jesus estava no templo, junto com os doutores. E qual é o que da questão nesse ponto? Durante os primeiros 11 anos, eles foram e voltaram com Jesus. E no 12º ano não. Irmãos, aqui um alerta. No 12º ano, Jesus não voltou com eles. Quantas vezes, irmãos, na nossa caminhada, nós pensamos ou imaginamos que Jesus está com a gente e Jesus não está com a gente. Na mente daqueles pais, na mente de José e de Maria, Jesus estava com eles ali. Mas Jesus já não estava mais com eles. Jesus tinha ficado. É necessário que a gente tenha maturidade espiritual e que a gente tenha atenção para que em determinados momentos da nossa vida nós não venhamos a se pegar dessa forma. Que na nossa caminhada a gente não venha pensar que nós estamos com Jesus, que Jesus está com a gente, quando nós já deixamos Jesus lá atrás. E o que devemos fazer? Voltar pelo mesmo caminho. E ver em que momento Jesus ficou. Em que lugar dessa trajetória. Em que atitude que nós deixamos de trazer Jesus com a gente. Eu vejo muitas pessoas fazendo inúmeras coisas em nome da fé. Dizendo-se que está fazendo aquilo em nome de Deus. Quando na verdade Deus já ficou para trás faz tempo. É necessário que a gente tenha maturidade espiritual e sensibilidade ao Espírito Santo, para que a gente não venha fazer nada como um fariseu, que faz coisas em nome da fé, que nós não sejamos pegos como legalistas, onde nós julgamos e condenamos as atitudes dos outros e deixamos de proporcionar o que o reino precisa que nós proporcionemos, que é paz, amor, gentileza, se preocupar em socorrer os necessitados. Terceiro e último ponto, já para finalizar. A ótica de Deus é diferente da nossa ótica. Então, que nós tenhamos cuidado ao agirmos ou dissermos algo, porque nem sempre aquilo que pensamos é o que Deus quer. Nem sempre aquilo que fazemos é a vontade de Deus. Então, que a gente se preocupe realmente uns com os outros, mas de uma forma positiva, de uma forma que nós venhamos ajudar aqueles que estejam precisando. Amém?